Solicitado e atendido ao segundo secretário Adolfo, foi lido a ata, a mesma em discussão, em votação, aprovado das reuniões anteriores. Continuando, convido ao primeiro secretário a proceder à leitura do expediente. Bom dia a todos. Indicação 965/2014 do vereador Toninho. O mesmo indica ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Jorge Alexandre para determinar o órgão competente a elaboração de estudos e adoção de providências em caráter de urgência, a construção de proteção de encostas na residência de número 58, que fica localizada na rua Hilton Mendes Barbosa, em Tabatinga. Indicação 966/2014 do vereador Sargento Alberto. O mesmo indica ao prefeito Jorge Alexandre e pede providências no sentido que a Secretaria de Trânsito e Transporte do município de Camaragibe proceda com a colocação de uma câmera de vídeo monitoramento no centro comercial de Alberto Maia, precisamente no cruzamento da Avenida Belmiro Correia, com a PS5 com a Rua Ceará. Indicação 967/2014 do vereador Sargento Alberto. O mesmo indica ao prefeito Jorge Alexandre no sentido que tome providências junto à Secretaria de Obras do município para proceder com o gradeamento da Praça Santa Rita de Cássia na localidade do bairro Céu Azul, bem como determina o horário das 5 da manhã às 22 horas para o funcionamento da mesma, mantendo as guardas municipais para que sejam cumpridos os horários de abertura e fechamento da mesma e também a segurança e conservação daquela praça. Indicação 968/2014 do vereador Toninho. O mesmo indica ao prefeito Jorge Alexandre para determinar o órgão competente a elaboração de estudos e adoção de providências em caráter de urgência, visando que seja feita a recuperação da escadaria na rua Aragão, na Ostracil. Indicação 969/2014 do vereador Armando do Posto. O mesmo indica ao prefeito Jorge Alexandre a construção de calçadas da rua Elisa Cabral de Souza, no bairro Novo. Indicação 970/2014 do vereador João Antônio. O mesmo indica ao prefeito Jorge Alexandre para que tome providências no sentido, junto à Secretaria de Infraestrutura do município, para proceder com o calçamento na rua Santa Diamantina, no bairro de Alberto Maia. Indicação 971/2014 do vereador João Antônio. O mesmo indica ao prefeito Jorge Alexandre para que tome providência no sentido, junto à Secretaria de Infraestrutura de Camaragibe, a proceder com a contenção de barreiras e inicie em toda a extensão da Rua da Paz, no loteamento Santa Terezinha, Alberto Maia. Indicação 973/2014 do vereador Eugênio Vitorino. O mesmo indica ao prefeito Jorge Alexandre para que proceda com o calçamento da rua São Maria, localizada no bairro Tibi, sendo uma das transversais da rua Garanhuns. Indicação 972 do vereador Eugênio Vitorino. O mesmo indica ao prefeito Jorge Alexandre para que proceda com a construção de um chafariz na rua São Maria, ao lado da casa número 332, bairro do Tibi. Sem mais nada, senhor presidente. Concluindo o pequeno expediente, inicia o grande expediente, facultando a palavra aos senhores vereadores por ordem de inscrição. Mas antes quero convidar o novo vereador Sargento Alberto, que assume a primeira secretaria DOC, e agradecer ao vereador Paulo André por ter assumido a mesma até o momento.
o vereador Edivaldo Barbosa para que faça a luta da tribuna. Oi. Vereador. Antes da fala do vereador Edivaldo Barbosa na tribuna, eu quero convidar o ex-prefeito da cidade de Camaragibe, Dr. João Ribeiro de Lemos, para que apresente seus esclarecimentos, sua defesa. Eu quero pedir ao novo vereador Antônio Oliveira Toninho que produza mesmo a tribuna. Bom dia a todos aqui na Câmara, principalmente aos meus vereadores. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, fazer algumas considerações. Eu fui pelo Tribunal de Contas surpreendido com esse acordo, porque se trata de não de uma rejeição da conta de 2009, e um segmento da conta que é de respeito ao Fundo da Previdência. Todas as outras contas de 2009 foram aprovadas pelo Tribunal. E junta-se a isso não só a 2009, recentemente a 2012, que ainda assim foram aprovadas. Eu não vou entrar aqui na discussão do que eu vi aqui do relato da reunião anterior, porque não é, eu acho, o objetivo da reunião. Gostaria de dizer aos senhores que não vou me delongar em fazer aqui ampla defesa, porque vou só prestar esclarecimento, porque aqui, pelo meu entendimento, a Câmara tem esse papel também, mas o que a gente sabe do papel da Câmara de fiscalizar, de propor, de elaborar projetos, e hoje tem um papel a mais, que é um papel que a gente poderia assim dizer quase que de julgamento, porque embora o Tribunal de Contas não seja um órgão punitivo, é um órgão que sugere, a Câmara tem esse poder de acompanhar ou não o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Queria também fazer um esclarecimento do meu entendimento, repito, eu não sou advogado, todo mundo sabe a minha formação, porque eu tenho alguma experiência adquirida, basicamente nos 3 mandatos de prefeito, dizer aos senhores que eu estou aqui com um relato do fundo, que se trata do FUPRECAM, Fundo da Previdência do Funcionário, e também a defesa ampla do meu advogado. Esse papel da Câmara cabe, obviamente, aos senhores, como eu disse, acompanhar ou não o que o Tribunal coloca aqui como rejeição das contas em relação ao Fundo da Previdência. Vou relatar um breve histórico para lembrar a vocês, só quero relatar uma coisa aqui. Tudo que eu disser aqui, além de estar gravado, eu tenho como provar. Porque muitas pessoas, e aí, lamentavelmente, muitos da nossa classe política, eles usam do poder da mídia para fazer algumas colocações sem comprovações. E tudo que eu falar aqui, eu tenho um documento que eu provo. Vamos deixar isso muito claro, porque minha gestão, eu privei sempre por isso. Posso ter cometido erros administrativos,
que todos nós cometemos. Mas eu desafio qualquer um que prove que houve em um erro desse, um dolo, ou principalmente do que eu fui acusado, já vi várias vezes, de desvio de verba pública. Vejam, senhores, quando eu assumi essa prefeitura, em 2005, eu tenho isso e a Câmara, a Casa da Santa Lacerda tem. São 3 volumes que foi feito na ocasião um levantamento que durou em torno de 3 a 6 meses, de todas, digamos, o que nós encontramos. Não estou dizendo aqui que eu já estou passado pela completude. Estou dizendo aqui dos erros que eu encontrei administrativos e que eu precisava tomar providências. Foi entregue nessa casa, e essa casa tem essas cópias, tá certo? E todo o levantamento dos débitos que nós tínhamos, que girava em torno de 35 milhões de reais, quando em janeiro, final de janeiro de 2005, a Receita fechou em 1,8 milhões. Daí eu queria que os senhores que têm mandato, e é bom a gente se transportar sempre para um lugar do outro, a cidade de Camaragibe arrecadava 1,8 milhões e devia 35 milhões, e isso foi o que eu herdei. Isso comprovado, diferentemente do que alguém disse que a minha gestão deixou deve. Bom, vamos nos repartir a questão do Fundo da Previdência. O Fundo da Previdência está aqui, sobre esse documento, e aí, senhor presidente, senhores, eu desculpe, eu não sabia bem como é esse trâmite legal aqui da... Mas desde já eu sugiro que a Câmara convoque, tá certo, os diretores do Fundo da Previdência, que são funcionários efetivos da Prefeitura de Camaragibe, no qual tem as prerrogativas, alguns são eleitos pelos próprios funcionários, outros são indicação do prefeito, e são pessoas, como eu disse, funcionários públicos, que acompanham o fundo desde 2005, que tem conhecimento técnico que eu não tenho, e que acredito que talvez a maioria dos senhores da população não entenda. Então eu sugiro que eles sejam convocados, porque alguma dúvida ou alguma explicação que eu possa dar que não preencha, digamos, as suas respostas, eles darão porque eles têm esse conhecimento. Então, como eu disse, tinha esse débito alçado aí de 35 milhões. Só que tem um agravante. O fundo da Previdência, chamado Fundo Precano, criado por lei da gestão anterior, e eu não me recordo se foi em 2004 ano, existia uma conta que deveria estar, esta conta, alocada no fundo, que o fundo é independente do município, e esta conta estava na prefeitura. Embora isso não tenha muita repercussão, mas o certo é que ela estivesse no fundo. E foi encontrado nesta conta, que embora ela tenha o nome de Fundo Precano, mas dentro das contas da prefeitura, em torno de R$1.000. R$1.000. Senhores, todo mundo sabe para que serve, qual a finalidade do Fundo da Previdência. Então, em 2005, se um funcionário da Prefeitura de Camaragibe, do qual tenho orgulho de fazer parte do quadro, se aposentasse, se a sua esposa tivesse neném e precisasse do auxílio de natalidade, se precisasse fazer um funeral, e aqui tem coisas a mais que eu nem sabia, tomei conhecimento ontem, tá certo? Como, por exemplo, pensão por morte. O fundo tem obrigação, auxílio reclusão, o fundo tem obrigação de bancar. Já falei salário maternidade, auxílio doença, aquela pessoa que está inválida, a prefeitura, digamos, subsidia o funcionário durante 15 dias, depois é o fundo que tem que bancar. Salário família. Então, vários desses itens que eu coloquei aqui, todos esses itens, é a obrigação do fundo, que é um dinheiro recolhido, como todo mundo sabe, estou falando aqui, talvez para as pessoas que sabem mais do que eu, recolhido do funcionário, porque foi recolhido de mim, e foram recolhidos também do patronal, que era da prefeitura. Então, em 2005, ninguém podia morrer, ninguém podia, a mulher não podia ter neném, porque não tinha, você não tinha auxílio família, auxílio doença, enfim. Era um caos instalado. Bom, levantamos o teto do fundo. Eu vou falar palavras aqui, eu repito, eu posso me enganar em números, detalhes, vírgulas, algumas coisas, mas, em linhas gerais, o teto, como eu disse, era muito alto e foi parcelado em duas etapas. Uma parcela de 240 meses, na qual eu paguei os meus 2 mandatos, o
prefeito atual vai pagar e vai sobrar para um outro que entra. E o segundo parcelamento, que é de 60 meses, dos quais a minha gestão pagou 56 parcelas, que girava em torno de quase 300 mil reais mês. E a gestão atual pagou 6 meses. Com isso, o parcelamento das 60 meses foi liquidado, que era o maior percentual, continuando o outro, que é 240 meses. Ou seja, parte do FUNPRECAM, ele foi restabelecido. Então, na minha gestão, eu tive que pagar o parcelamento de 60, o parcelamento de 240 e aportar o que era obrigação do gestor, no caso da minha gestão. Resumindo, eu aportava mês a mês em torno de 600 e às vezes a DPD muito mais, 650 mil reais mês para o fundo da Previdência. Isso quando eu saí, em dezembro de 2012, o fundo da Previdência, que tinha R$1.000, eu disse aqui, está gravado, ele ficou com mais de 65 milhões de reais. Ou seja, o funcionário da Prefeitura de Camaragibe, ele hoje tem condições de ter todos esses benefícios que não tinha anteriormente. Isso por quê? Porque eu cumpri uma coisa que devia ser feita. Eu não fiz nada demais, eu não quero que ninguém aqui, ou que a população me coloque em pedestal. Eu fiz a obrigação do gestor público, que é recolher, pagar o débito, porque o funcionário não tem nada a ver de quem errou, e o município tinha que repor. Então, foi isso que foi feito. Bom, agora, quero dizer aos senhores, basicamente, em relação ao Tribunal de Contas, o que aconteceu. Acho que está entendido o débito, está entendido a forma de pagamento, e está entendido, eu não sei o saldo hoje, por isso que eu disse que o técnico sabe, deixei de 64, hoje eu não sei quanto tem, mas com certeza tem bem mais recursos para essa finalidade que eu acabei de colocar. O que é que aconteceu? Aí eu queria que os senhores, muitas páginas, os técnicos têm mais facilidade, eu vou ler o que, digamos, para mim que sou leigo, é mais compreensível, e se alguém, eu vou deixar aqui a cópia, embora o fundo tenha, a Câmara pode, no meu entendimento, pegar os vereadores, ler, se aprofundar, perguntar, e como eu disse, os técnicos estão à disposição desde que, evidentemente, sejam convocados oficialmente por essa casa. Vejam, o que importa aqui é o seguinte, eu vou ler para vocês com calma, para a gente entender. Diz o seguinte no parágrafo aqui, que é como eu disse, não vou ler tudo. Na realidade, em 2005, com o advento da lei 257/2005, lei essa, se é 257/2005, foi feita na minha gestão. A data do vencimento da contribuição caía no dia 10 do mês subsequente. Correto? Ou seja, a Prefeitura tinha que recolher para o Fundo da Previdência, digamos, o dinheiro do mês de julho, vamos entender aqui, até 10 de julho. No dia 10 de julho, a Prefeitura tinha que aportar no Fundo da Previdência aquele montante tirado do funcionário e do patronal do mês corrente para ser pago no mês subsequente. Compreendido? E até o dia 10. Aí diz o seguinte: com a edição da Lei 328/2007, ou seja, 2 anos depois, porque isso foi uma discussão muito grande, porque isso era novo, ninguém entendia direito, eu juntava o pessoal, como é que eu resolvo isso, eu tenho que recolher. Foi feito o seguinte: a data para recolhimento das contribuições foi fixada, prestem atenção, no segundo dia útil, contados da data em que ocorreu o crédito correspondente. O que é que isso quer dizer no meu entendimento, no entendimento da minha equipe? Que o recolhimento que se dava no dia 10, a partir de 2007, passou a deveria ser realizado no segundo dia útil do mês subsequente àquele do recolhimento. Voltando ao exemplo que eu dei. Se a gente está no mês de junho, a princípio a Prefeitura recolhia dia 10. Com a nova lei, a gente passou a recolher dia 2 do segundo dia útil, ou seja, o mês de junho seria recolhido no dia 2 de julho, podendo ir para o dia 3, porventura o último dia caísse no final de semana. Compreendido? Passou a ser dia 2. O que é que ocorre? Tal alteração gerou o entendimento que os dias
úteis seriam contados a partir do término do mês. Ou seja, se o mês de junho é 30 dias, dia útil seria contado a partir do dia 30, dia 1, dia 2. Já que a tradição de pagamento da folha dos funcionários indica sempre o último dia útil de cada mês. Ou seja, a tradição, o lógico, embora tenha gestor que atrasa, no mínimo o funcionário tem que receber o seu salário até o dia último do mês. Certo? Isso é o correto, é o que deveria minimamente ocorrer. No dia 30, no máximo, o funcionário devia estar com os seus subsídios e aí 2 dias depois a prefeitura fazia o recolhimento. Muito bem. Assim, seria o segundo dia útil do mês seguinte o prazo para o recolhimento das contribuições. O que é que ocorre? Entremente, preste atenção que está aqui no fundo da Previdência assinado pelos técnicos. Entremente, em alguns meses, o governo municipal da época, o meu governo, decidiu, como ainda ocorre, isso foi dito no tempo, esse documento não é de hoje, é da minha época, como ainda ocorre, o pagamento dos funcionários, antecipar o pagamento dos funcionários. Não é do desconhecimento dos senhores, principalmente aqueles que trabalharam comigo, quer seja na oposição ou na situação, de que eu primava pelo pagamento do funcionário público e muitas vezes antecipei. Não só antecipava o mês comum, como principalmente o mês festivo. Então, se o pagamento tem até o dia 30, às vezes pagava dia 20, pagava antes de São João, pagava antes da Páscoa. Enfim, e sempre que eu podia antecipar, porque para mim isso é sagrado, o salário das pessoas. Aí o que é que aconteceu? Este fato foi interpretado como causa também de antecipação do prazo para o recolhimento. Aí é onde o popular o bicho pega. Na hora que eu antecipo o salário, a nossa equipe administrativa, jurídica, financeira, continuava dizendo que o recolhimento era pela lei, que tem lógica no meu entendimento. E a lei dizia o segundo dia útil. O Tribunal de Contas entendeu diferente, só que entendeu 3 anos depois, 4 anos depois. E o fato de eu antecipar o pagamento para o dia 20, eu tinha que recolher o fundo da Previdência dia 22, mas nunca disse. Quer dizer, eu hoje estou penalizado pelo Tribunal de Contas porque eu ousei pagar um funcionário. Sinceramente, eu vou dizer que os senhores vão botar de acordo com a consciência dos senhores, tá? Eu não tenho essa preocupação. Minha vida mudou muito, graças a Deus. Eu estou muito bem comigo mesmo. Tá? Não sei o que vai acontecer amanhã em termos de vida profissional, política, sentimental, mas o momento de agora me dá muita tranquilidade, tá certo? A respeitar as pessoas. Tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam. Eu também acontece isso comigo. Agora, uma coisa eu primo: respeitar as pessoas. Eu posso não gostar de alguém, ou não ter um grande afeto, mas tenho a obrigação de respeitá-lo. Lamentavelmente, algumas pessoas desse município não sabem fazer isso. E vocês sabem do que eu estou falando quando eu sofri agressão por falta de respeito. Bom, o que é que ocorreu? Então, eu repito, eu fui penalizado porque eu pagava o funcionário mais cedo. E o tribunal entendeu que eu deveria recolher, não só pagou dia 20, recolheu dia 22, pagou dia 25, recolheu dia 27, mas a lei me diz que eu recolhia no dia 2. Qual era a diferença para mim? Nenhuma. Tem ciranda financeira? Tinha. Pagar dia 20, pagar dia 22, sem problema. Até porque, nas minhas 2 gestões, eu não tinha dificuldade. Eu não pude fazer tudo e ninguém pode. Mas eu não tive dificuldade para fazer desapropriação, para fazer obra de infraestrutura, para dar dinheiro de contrapartida, para pagar funcionário. E não era o fundo da Previdência, alguns R$1.000, por 3 ou 4 dias, que ia dificultar a prefeitura desse recolhimento. Se o tribunal dissesse dia 20, eu pagava dia 20. Isso é feito prestação. Se é dia 30, eu pagava dia 30. Isso não era problema. Então, esse foi o fato, tá certo, que gerou, no meu entendimento, no entendimento dos técnicos, a divergência com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, que tem lá a sua autonomia, sem informar, porque eles não podiam ter informado. Deixa eu dizer outro agravante. O fundo da Previdência, em várias reuniões, disse: prefeito, se o senhor, veja, se o pagamento era, raciocínio comigo, dia 2, e logicamente eu paguei o funcionário dia 20, e o tribunal diz que era dia 22,
mas eu continuei pagando dia 2, isso gerou o que eles estão cobrando, preste atenção, que isso é fundamental. É o nó da questão. Como eu paguei dia 20 e o tribunal entendia que eu devia recolher dia 22, mas eu recolhi dia 2, porque a lei mandava eu recolher dia 2, gerou o que chama um juro, crédito, porque eu atrasei o pagamento para, no caso, o Tribunal de Contas. E o Fundo da Previdência foi questionado, tá certo, para cobrar esse débito. E eu questionei muitas vezes, todo mundo sabe como eu administrava, de não querer pagar. E por que é que eu fui convencido? Primeiro, se não paga e não recolhe para o Fundo da Previdência, a Prefeitura, e a gestão, vocês sabem, a gestão atual sabe, se tiver atraso no Fundo da Previdência, a Prefeitura não recebe recursos. Então a Prefeitura vai ter dificuldade de se movimentar. Eu tinha que fazer esse aporte. Isso tem que parecer legais do Fundo da Previdência. Resumindo, depois de muita discussão com a equipe técnica, colegiada, junto com o Fundo da Previdência, nós, e aí eu assumo, tomamos a decisão de pagar esse juro, montando R$60 mil, que é dinheiro para um da gente, mas não é dinheiro para a Prefeitura. E no meu entendimento, continuo dizendo, não estava cometendo, não cometi crime algum, porque eu tirei o recurso do município e coloquei no Fundo da Previdência do funcionário. Eu não desviei dinheiro, não faturei obra, não fiz nada, o dinheiro está lá, contabilizado. Cobrou-se um juro, que eu não concordava com ele, mas eu tinha que fazê-lo, porque senão eu não podia receber recurso. Além, obviamente, tá certo, da pressão que juridicamente fazia, não só o tribunal, como o Fundo da Previdência. O que é que eu fiz? Peguei R$60 mil, que graças a Deus a Prefeitura tinha, e aloquei no Fundo da Previdência. Isso em 2007, 2009. Quer dizer, passaram 2009 e 2010, alguém foi no Tribunal de Contas. Ninguém questionou. Tá? Passaram outros. Agora, depois que eu saio da cadeia, 2013, 2014, chegou uma bomba, tá? Dizendo que eu cometi aqui o quê? Bom, erro administrativo, não sei o quê, enfim, eu não consegui entender, tá certo? Então, mas assumo, passei e passaria de novo. E se eu não passaria? Se o tribunal dissesse que não passa, está aqui, se passar, etc, etc, eu ia ter a favor da saída, mas não se pronunciaram. Nem em 2009, nem em 2010, nem em 2012. 4 anos ninguém se pronunciou dizendo que eu cometi um erro administrativo. Porque erro, dolo, novo. É só os senhores acompanharem, está tudo escrito o que foi feito. Resumindo, senhores, eu, repito, estou penalizado porque paguei R$60 mil de um juro que eu discordei, mas que se eu não passasse, a Prefeitura ficava inadimplente e eu não conseguiria ter os recursos que eu consegui dos recursos federais e estaduais, e eu tive que aportar isso. Então isso está tudo comprovado aqui. Eu mandei para aqui, mas tem cópia, eu dou para vocês. Eu vou ler rapidamente. Isso aqui já foi uma defesa do meu advogado para concluir aqui. Se trata exatamente do processo, aí dá o número, não vou aqui, do acordo. Só um acordo não publicado até o presente data, em que impediu olha, veja mesmo, o acordo, isso é a defesa do meu advogado, não publicado, não foi publicado o acordo do Tribunal de Contas. Até a presente data, que foi isso aqui, tem uns 15 dias, quem impediu os interessados, no caso, João Ribeiro Lemos e Ricardo Samara, que é a ex-secretária de Saúde, de se utilizarem dos benefícios contidos na lei orgânica do Tribunal de Contas de Pernambuco. Porque se o acordo tem sido publicado, outro ministro dessa casa, eu tenho que defender. Esclareço. Julgadas as contas irregulares, os interessados, no meu caso e da Ricarda, os benefícios da lei supramencionados através de embargos, aí, aqui tem pessoas que fazem direito, que são formados em direito, que entendem mais do que os embargos, a defesa, os agravos, os recursos e pedido de rescisão, eles foram impossibilitados de eu tomar essa atitude, portanto, aqui comunicar. As ações, aí complemento, as ações só podem ocorrer após a publicação no Diário Oficial. Aí o meu advogado questiona até por que é que está na Câmara. Por que não foi publicado lá atrás? No Diário Oficial do Estado. Como não houve a publicação do acordo,
referente ao recurso ordinário, nem foi disponibilizado o inteiro teor da deliberação no site do Tribunal de Contas, os interessados não podem impetrar o pedido de rescisão, que é uma coisa que o meu advogado explicou ontem. Eu tenho ainda o argumento de entrar com uma coisa chamada pedido de rescisão, que é, mais uma vez, uma explicação do Tribunal de Contas. O que significa que é o processo de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, no exercício de 2009, está inconclusivo, devendo a Câmara, aí entra uma sugestão, entendam como uma sugestão, devendo a Câmara se acautelar quanto ao julgamento, baseado porque não teve a publicação do acordo. Rapidamente os fatos. Aí eu vou repetir. O recolhimento do INSS era feito até o segundo dia útil. Ele já pegou o segundo dia útil do mês do executo ao pagamento pessoal. A Prefeitura de Camaragibe, na época, seguindo a regra geral, recolhia um fundo próprio da Previdência Social, os valores retidos dos servidores e aqueles referentes à patronal, na mesma data, conforme a Lei Municipal 328/2007. Eu continuava recolhendo, porque eu tinha uma lei que me dizia que era aquilo para recolher. Posteriormente, o INSS alterou a data do recolhimento para o dia 10. Da mesma forma, o Fundo Municipal passou a transferir tais recursos, seguindo o calendário do regime geral da Previdência Social a partir de 2008. Na hora que eles alteraram dia 2 para o dia 10, lógico que foi alterado pelo INSS, eu não ia, eu como um órgão do INSS. Passei a recolher dia 10. As contas daquele exercício foram julgadas regulares. As contas de 2008 foram julgadas regulares. Veja, através da decisão do Tribunal de Contas 2778 de 2010. Eu tinha as contas aprovadas em 2007. E eu pagava do mesmo jeito, e não veio em 2009. É interessante. Com a recomendação de que deveria ser regulamentado o calendário do Fundo Municipal, o que aconteceu através da Lei Municipal 440/2010. Eu fiz o que eles pediram, regulamentei isso. Em 2009, a exigência da Previdência Municipal, do FUNPRECAM, que só quitava as parcelas mensais com tais acréscimos. Para que a gente recebesse esse recurso, é preciso que o Fundo da Previdência aprove. Tá certo? E eles só aprovavam se eu pagasse isso, porque eles estavam embasados em lei. 44 mil, com a prefeitura equilibrada, graças a Deus, que não fazia tudo, mas determinados valores eram insignificantes, não tinha problema. Bom, a inteligência. O Fundo Municipal não devia aceitar a imposição da Previdência, pois estava seguindo um calendário federal. Começou a discussão do Fundo Municipal com a questão da Previdência. Vindo a Prefeitura alterar a Lei 328 de 2007, através da Lei já repetida 440, editada após o posicionamento do Tribunal de Contas, que só veio a ocorrer em 2010. Bom, há que se observar que foram aplicados tratamentos diferenciados para casos idênticos. Tratamentos diferenciados. No exercício de 2008, o recolhimento fora feito no dia 10 do mês subsequente. E as contas aprovadas em 2009, julgadas irregulares. Quer dizer, é muito paradoxo aqui. Ele diz o seguinte: a falta de edição da lei que alterasse o calendário de recolhimento do Fundo da Previdência nada mais é que um erro de formalização e a edição após a recomendação do Tribunal de Contas convalidou os atos praticados no exercício 2008-2009, conduzindo a total boa-fé. Resumindo, tem aqui a defesa feita pelos advogados baseada em evidência. Tem aqui o documento do Fundo da Previdência mostrando as leis, mostrando o que ocorreu, mostrando que o que eu paguei foi uma exigência do próprio fundo, senão ele não me dava a certidão. E eu, pelo menos, eu não acho, eu me dou satisfeito com esse documento. Lógico que vou esperar a decisão da Câmara, a Câmara é autônoma, sempre tratei eles dessa forma. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Dr. João Ribeiro, se o senhor permite. Após o término da fala, ele vai ficar livre para a resposta. Bom, mas eu basicamente concluí que eu queria só aqui, gente, pessoal, plenário, os senhores vereadores, é que diante de provas não se tem argumento. Eu não estou aqui, eu estou aqui defendendo o que eu acredito,
vou defender até a última instância. A gente sabe, vocês que têm cargo público, eu que já tive, as esferas são muitas de recorrer. Não vou recorrer de uma forma ingênua, não vou recorrer baseado em fato de evidência. O Tribunal de Contas, no meu entendimento, e no entendimento dos meus advogados, tá certo? Não foi, ou não foi esclarecido, ou houve alguma precipitação, que cabe a mim julgar, eu não sou juiz, eu só vou me defender, as instâncias são muitas. Eu só queria, para encerrar e ficar à vontade para qualquer pergunta, fazer a seguinte colocação. Veja, eu não me lembro o ano, durante a minha gestão, aqui nessa casa, foi também feito uma mesma sessão, não sei se eu posso chamar assim, a Câmara tinha também contra um parecer do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, contra o ex-prefeito Paulo Santana, tá certo? Por muitas coisas, e dentre elas, por conta do fundo da Previdência, por esse fundo. E eu disse aqui e provei prova, porque estão aí com vocês, se não encontraram, me peçam que eu tenho cópia. Tá? Onde foi cometido, tá certo? A apropriação indébita. Olha, está gravado, né? Eu não estou dizendo que ninguém roubou. Eu estou dizendo que houve apropriação indébita. O que é isso? Foi criado um fundo, a lei do fundo, ele criou, tá? Ele recolheu, no primeiro momento, de mim, de todos que são funcionários públicos, aportou recurso chamado patronal do município, depois foi lá e tirou. Que não podia. Então, tirou um recurso que é do funcionário para fazer o que eu disse aqui e gastou, aí não cabe a mim avaliar se gastou certo ou gastou errado. Mas é uma apropriação indébita porque o fundo é independente. Agora, do jeito que dá, duvido que alguém meta a mão lá no fundo para tirar, porque tem uma equipe formada lá. Mas aconteceu. Pior. Teve um momento em que, não satisfeito com a gestão passada, ela fez o seguinte, ela recolheu do funcionário, de mim e de outros, e não colocou no fundo. É outra apropriação. Para onde foi o dinheiro recolhido de mim? Não sei. Não botou no fundo. Isso é apropriação indébita. Muito bem. Então tem erros formais graves, porque o dinheiro do fundo da Previdência foi tirado e gasto em outra. Podia até ter sido gasto em coisas maravilhosas, saúde, educação, mas não podia. Não podia, porque o dinheiro era do funcionário, era sagrado. Mas vejam, senhores, que eu concluí. E aí o que ocorreu? Aqui nesta casa, e alguns dos senhores, eu não sei quem, sabe, não me lembro, estavam aqui, porque é o título reeleito, e também não vim aqui, e não sou disso, de vir articular na madrugada, para derrubar fulano, para dizer que voto contra. Eu sempre, e aí eu entendo, cada um vive do jeito que acha que deve viver, faz a política que acha que deve fazer. Eu vejo a política de uma forma diferente de muita gente. Ninguém é igual. Aqui os direitos não são iguais, as pessoas não são iguais. Sem problema. Não vim articular nada. Mas o prefeito que cometeu um delito grave, que teve a apropriação indébita, tá certo? A Câmara de Vereadores foi contra o parecer do tribunal. Foi. Está aqui na casa, vai pegar. Agora, eu estou aqui pedindo, não, estou aqui novamente, no mesmo patamar do prefeito passado, só com uma diferença. Não fiz apropriação indébita. Finalmente, estou aqui sendo penalizado pelo Tribunal de Contas porque tive a coragem de pagar em dia o meu funcionário e de antecipar o salário, que era dia 30, pagar dia 20. E digo aos senhores, não sei o que acontecerá comigo amanhã, para o ano. Hoje eu sou João Lemos, médico, ginecologista, tenho uma formação de pós-graduação em ginecologia, uma formação em medicina preventiva, sou colposcopista, citologista e estou fazendo ultrassom, tá certo? Geral, ginecologia. E vou voltar para os municípios e depois assim que terminar meu curso vai ser meu papel de médico, tá certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu fui penalizado, ou estou sendo penalizado, por algo que eu não compreendo. Poderia caber uma advertência, olha, de agora por diante, tem que ser dia 2, dia 10, mas uma penalidade do dinheiro que sai do recurso público para dentro de um fundo para melhorar o trabalhador tão sacrificado que tenha direito ao seu salário, ao auxílio maternidade, auxílio de morte e muitas outras coisas. Por quê? Eu não consigo compreender. Eu formal, entendimento dúbio. O entendimento da minha equipe não é essa. Quem lê aqui pode ter, eu não tenho. Quando eu leio, eu continuo achando
que é dia 2, e não dia 22 ou 2 dias após o pagamento do funcionário. Então, resumindo, a Câmara tomou esse lógico, não são todos os senhores, eu não sei os motivos pelos quais o prefeito passado apresentou que convenceu a Câmara, os meus são esses, estão aqui. Também não procurei saber se ele provou ou não provou, não cabe a mim, isso é passado, tá certo? Agora, hoje a realidade é essa. Então, senhor presidente, eu encerro aqui e deixo aqui, se os senhores quiserem, a cópia, que eu preciso de um original, e vou repetir o que foi dito, que eu conversei. O fundo está aguardando, são funcionários públicos, não são funcionários de João Lemos, cargo comissionado, que não pegam, porque nunca se votaram em mim, não me interessa. São pessoas que organizam o fundo do município e que, como gestores, se for solicitado pela Câmara, vem aqui para tirar qualquer dúvida dos senhores. Então, eu me considero contemplado. Estou à disposição. Concedo a palavra ao vereador Toninho e logo após convido o vereador, após a palavra do vereador Toninho, o vereador Paulo André, relator do parecer sobre o Tribunal de Contas, as contas do ex-prefeito João Ribeiro de Lemos, para usar a palavra. Por favor. Agradeço, senhor presidente e mais vereadores mais nessa casa. Doutor João, primeiro quero lhe agradecer a sua presença, aceitar a convocação desta casa para me tirar alguns esclarecimentos. Sabemos que depois dessa sessão, acho que os vereadores vão se reunir para analisar o que o senhor apresentou hoje aqui, a sua defesa, para que a gente possa votar com a consciência e com a tranquilidade. Eu teria todos os motivos do mundo, doutor João, para aproveitar essa situação, para lhe crucificar, até pelas exagências e altos e baixos que a gente passou durante a sua gestão. Nunca fui da sua base, nunca fui favorável. O senhor sabe que eu sempre estava lá reivindicando o melhor para a comunidade. Então, eu poderia aproveitar essa situação. Mas aqui eu assumi uma responsabilidade. Hoje eu não sou mais um líder comunitário, eu sou um vereador. Então, eu tenho que ser responsável pelos meus atos. E o voto que eu vou dar aqui, eu tenho que ser responsável por saber o que irei votar. O senhor fez todas as suas apresentações, mas alguns pontos aqui, eu aqui estaria anotando, mas eu queria saber do senhor o seguinte, queria saber, e dentro da possibilidade, se existisse essa possibilidade, ter umas cópias do que o senhor apresentou. O senhor apresentou, disse que pegou o fundo da presidência com saldo lá embaixo de R$1.000, que não era para pegar com valor bem mais. Parcelou o primeiro parcelamento em 240 vezes, segundo parcelamento em 60 vezes. Aí o senhor foi mais adiante, dizendo que deixou no fundo da presidência um saldo positivo de mais de 65 milhões. Dentro de tudo isso que o senhor está falando aqui, foi apresentado que esse é o ponto onde a gente vai julgar a favor do tribunal ou contra a opinião do tribunal. Dentro de tudo que o senhor apresentou, o senhor disse que tenha como provar. Então, se tem como provar, eu gostaria de solicitar do senhor, por gentileza, cópia, para que eu pudesse ver e comprovar as informações que o senhor está tendo, para eu poder tomar a minha posição na hora do julgamento desta casa. Só é isso, doutor João. Posso responder logo, presidente? Excelência, eu tenho, como eu disse, como provar, porque minha casa, minha biblioteca está revirada, porque eu sou meio desorganizado todo estudo, fica tudo pelo chão, e eu estou agora na minha xereca, que é agora a parte do São João, vou passar quase um mês, e eu vou organizar. Mas, vereador, o melhor órgão para pedir não seria nem a mim, seria exatamente ao Fundo da Previdência. Então, eu sugiro que a Câmara, o vereador, faça um requerimento com todos o que o senhor quer, pedindo ao Fundo da Previdência, porque independente, eles têm essa documentação, porque tem história, e eles têm tudo guardado. Eles me deram uma cópia, mas eu confesso que está na minha casa, tem que achar só. Mas para ficar inclusivo, eu diria, mais até de órgão para órgão, Câmara Municipal, através do requerimento do vereador, me permita chamar Toninho, que eu conheço Toninho, solicita ao Fundo da Previdência tudo que o senhor me pediu. E o fundo, com certeza vai dar, porque ele me deu parte e disse, doutor, nós já lhe damos, se o senhor quiser, ele dá uma cópia. Se ele dá a minha, o ex-prefeito,
tem mais que dar e a obrigação de dar. E de todos esses dados, só tem uma coisa: eu poderei ter me equivocado de alguma vírgula, algum prazo, mas o conteúdo básico é esse, eles têm tudo detalhado e ele vai estar aí sem nenhum problema. Quero agradecer ao ex-prefeito Dr. João Ribeiro de Lemos por ter atendido a solicitação dessa casa e ter explicado em relação às suas contas ao Tribunal de Contas e a essa casa. E peço ao vereador Paulo André, o relator, do parecer, que use a palavra. Vereador Toninho, acompanhe o ex-prefeito Dr. João Ribeiro de Lemos. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, muito bom dia. Gostaria de agradecer também, na pessoa do ex-prefeito Dr. João Lemos, pelos esclarecimentos dessa casa. Situação essa que eu acredito que, a partir de agora, já deu um norte à cabeça de cada vereador, para que possa contribuir e ajudar a minha pessoa a fazer o parecer. Eu gostaria também, ao Dr. João Ribeiro de Lemos, para que as cópias que Vossa Senhoria tem, referente à petição do senhor advogado, na qual apresentou junto ao Tribunal de Contas, pudesse ser deixada para que os demais vereadores pudessem também analisar. E pedir, informar aqui ao vereador Toninho, que não cabe mais a nós vereadores pedir informação a ponto de a FUPRECAM informar para que a gente possa decidir com base no que a FUPRECAM vai dizer, mas sim com base no que o tribunal já apresentou e com base no que o Dr. João Ribeiro de Lemos também apresentou. Com isso, a gente vai fazer o confronto de informações. Agora, nada impede que essa casa também, na pessoa do seu presidente, possa solicitar esse parecer para fim de comprovação. Mas eu peço ao senhor presidente que, com base no que foi apresentado, hoje eu não tenho condições de apresentar aqui o parecer para ser colocado em votação. E como o Dr. João Ribeiro de Lemos aqui apresentou essa justificativa, eu peço a Vossa Excelência que marque uma extraordinária para que após essa sessão os vereadores também possam se reunir para que juntos possamos decidir. Não vai ser uma decisão só minha, como relator, ou do presidente da comissão, Beto Acioli, e sim de todos os vereadores. Só queria mais um esclarecimento no seguinte: nesse caso, como está até a secretária, nesse caso que a gente tinha um prazo até o dia 30 de maio para votar esse parecer do tribunal. Então, por motivo de não poder, a Câmara não conseguiu notificar o ex-prefeito para comparecer para o esclarecimento, na sessão passada ficou decidido que a gente adiaria para hoje, para que fosse ouvido e fosse votado. Então, eu gostaria de saber, neste caso, a gente, dentro da lei, o que diz o regimento, a gente ainda tem tempo para se reunir, para ir à frente, o que é que diz esse prazo? Eu gostaria também do esclarecimento da secretária, Dona Marta. O que é que diz o regimento, o que é que diz esse prazo? Porque a gente tinha até o dia 30. Então, a gente já explicou que na sessão passada ficou decidido que a gente adiaria até hoje para que hoje fosse votado, escutado e votado. Nobre vereador Toninho, a questão da solicitação de prorrogação do prazo se dava para a apresentação de defesa. Após a apresentação de defesa, ainda é cabível o prazo para que a gente possa colocar em votação o parecer. E essa sessão é uma sessão de julgamento e não uma sessão ordinária. Por isso eu estou pedindo ao senhor presidente uma extraordinária para a votação e sessão de julgamento.
a não ser que Vossa Excelência queira que coloque em votação nominal para ver quem é a favor ou contrário. Senhor vereador Toninho, o regimento diz que a plenária é soberana. Se for colocada a plenária, assim como o Paulo André falou, se Vossa Excelência quiser colocar para a plenária votar ou não, aí o presidente autoriza ou não a votação. Senhor presidente, minha dúvida, eu quero mais uma vez esclarecer, pelo prazo que foi apresentado, a gente teria até o dia 30 de maio para ser votado. A gente teria até o 30 de maio para ser votado. Essa casa é soberana, concordo, nós vereadores, somos a decisão, a maioria decidiu. A maioria decidiu na sessão passada, a gente dá mais 8 dias para que o ex-prefeito viesse se esclarecer, para que a gente pudesse votar. Mas o prazo foi até o dia 30. Então é isso que eu queria saber, para eu também estar ciente do que eu estou fazendo. Tudo tem que ter prazo, vereador, do qual o ex-prefeito João Ribeiro de Lemos não tinha sido notificado pessoalmente. Então, hoje ele veio à tribuna, então se justificou, apresentou uma defesa aqui oral, então a gente vai passar para a plenária, do qual a plenária dessa Câmara é soberana e ela vai esticar o prazo do qual nós achamos que é correto para fazer uma solene, para que haja a votação específica para essa situação. Para deixar mais claro do que já foi dito aqui, e também diminuir as dúvidas de quem aqui esteja, a questão, vereador Toninho, da solicitação da extraordinária se deu a partir do momento que o Dr. João pediu a prorrogação de prazo por motivo de saúde de um familiar. Então ele apresentou a justificativa, essa casa, juntamente com os demais vereadores, acataram, e agora ele veio se pronunciar, se pronunciou, fez a defesa garantida como na Constituição, direito de ampla defesa contraditória, como aqui falei, foi relatado em ato, e agora, a partir da sua defesa, dos seus esclarecimentos, eu, juntamente com os demais, iremos ver, analisar e fazer a questão da extraordinária, o presidente vai marcar, para que a gente faça a sessão de julgamento em cima, baseado com a defesa dele e do Tribunal de Contas. A sessão de julgamento solene vai ser marcada para a próxima segunda-feira do mês de ano em curso. Vereador Edvaldo Barbosa, continuando no expediente, vai fazer uso da palavra. Ser breve, senhor presidente, demais vereadores dessa casa, bom dia, minhas senhoras e meus senhores, nosso querido ex-prefeito João Lemos, é louvado a sua presença, vinha a esta casa, mas um relacionamento com o Poder Legislativo, com Vossa Senhoria, sempre não foi muito bom. Por isso chegou a esse estágio, era para ter um relacionamento melhor, e Vossa Excelência está a mais, seu grupo político dominou a cidade por 20 anos. Teve um grupo político porque a estrutura da prefeitura passou pela mão de Vossa Excelência desde quando entrou como médico nessa cidade, como vice-prefeito do Arnaldo Guerra, e quando indicou o seu secretário de saúde, e que posterior foi prefeito da cidade por 8 anos, e Vossa Excelência voltou mais 8. Então o que tem de bom na cidade
e as mazelas é responsável por esse grupo que 20 anos dominou a cidade de Camaragibe. Se a cidade não desenvolveu, se a cidade não cresceu nos seus índices de RH, de educação, de outros, de mortalidade infantil, se não diminuiu, se a cidade não evoluiu nesse período de 20 anos, toda a responsabilidade é a este grupo que teve na mão o poder, a oportunidade de transformar essa cidade de Camaragibe em uma cidade. Então é apenas requisitos de erros administrativos. Não vou dizer que Vossa Excelência desviou, Vossa Excelência enricou, mas a gente na política tem um momento de telhado e um momento de pedra. Vossa Excelência já foi telhado, Vossa Excelência já foi pedra. Então, o telhado é que sente a dor, né? Mas às vezes as pedras tomam destinos que a gente não sabe como resolver. Então nós estamos aqui, como tudo de ruim sobra para a Câmara dos Vereadores, inclusive ter esse problema com Vossa Senhoria, né? Vai ficar para os vereadores a decisão de agradar a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, ou magoar a Vossa Senhoria dentro da questão administrativa. Se eu fosse um médico da competência de Vossa Excelência, eu não entraria em política. Mas isso aí é apenas uma decisão, né? Inclusive a população perde quando esses médicos entram na política, que deveria estar nos postos médicos, nos hospitais, prestando um grande serviço. E quando chega a administração, determinados médicos, a população pensa que vai curar a doença também. É confundido com o administrador, né? Tem aquela ideia que vai curar todas as doenças. Como Vossa Excelência é bom médico, é um bom ginecologista. Porém, tem esse problema. Ninguém resolve os problemas da cidade como a população quer. E não se falou, não se fala para onde o dinheiro foi, né? O dinheiro dos funcionários, do fundo, né? Está voando por aí esse dinheiro, fala-se em boato. Infelizmente, na época, eu não estava no Poder Legislativo, estava fora, por também essa questão política que se implantou no nosso município, de perseguir, de cooptar algumas lideranças questionadoras, lideranças comunitárias, e tiveram dificuldade de crescer ou de sobreviver dentro do município de Camaragibe. Conselho à parte, novo vereador Toninho. Eu agradeço ao novo vereador Edvaldo Barbosa. E como sempre, a gente tem um momento nervoso aqui, meio tenso. O senhor sempre relaxa o grupo, deixa a gente tranquilo. Mas, novo vereador, a minha preocupação, quando eu vim perguntar aqui, pedir a opinião da secretária, a questão do tempo, a questão do que a gente, daqui para frente, do prazo que a gente tem, é em cima desse ponto que o senhor levantou aí. Eu tenho uma preocupação hoje aqui, porque eu acredito que toda a votação que essa casa vai passar, a gente já passou. Para mim, isso é uma votação importante, certo? Que a gente tem um peso de responsabilidade. A gente, mais do que nunca, todo mundo aqui está atuando agora, botando em prática seu papel de fiscalizador, onde a gente vai tomar uma decisão. E essa é a minha preocupação. Para que amanhã eu não tenha o que escutar aqui o que eu escutei hoje do ex-prefeito João Ribeiro de Lemos aí. Pelas contas de Paulo Santana foi aprovado, porque aqui ele deixou bem cedo que ele desviou, ele não sei o quê. Então ficou comprovado. Então amanhã eu não quero escutar, porque quando chegou alguns vereadores aqui votaram favorável e disseram sim para ele. Então, é essa a minha preocupação. Como o senhor disse, tudo quando a bomba rola, a gente mexeu, cai aonde? No come vereador. Vereador decida. A bomba é aqui. Então amanhã eu não quero que tenha um dedo me apontando, como hoje ele apontou. Bem, eu agradeço, vou anexar o seu à parte, viu? No meu discurso,
Vossa Excelência tem grande propriedade, tem demonstrado que é um vereador que veio para trabalhar, representando sua comunidade. Bem, eu ia conversar algumas coisas normais do nosso município, algumas coisas. Eu ontem estive caminhando na praça de Camaragibe para observar algumas coisas que a gente pediu aqui, como o vereador Léo, como o vereador Toninho, como eu reclamei de algumas coisas, e tem evoluído. Agora, é a questão da consciência, né? Da comunidade. Tem que denunciar quando o cara for passando de moto ou de um outro veículo, querer entrar na praça nossa, que é a praça principal da nossa cidade. E observei que o tráfico de droga, que é um problema maior, que é um problema da sociedade, do Estado, da União, continua afetando as praças de Camaragibe. Então, está no momento da gente, como cidadão, ocupar essas praças. Entendeu? O pessoal vê o vereador lá, inclusive tem uns caras lá queimando a pedra de carga, já viu o vereador caminhando na praça, o policial, o prefeito, aí diz, ó, já tem uma autoridade ali que está caminhando. Os caras se saíram de mansinho. Apesar que eu já vi o GAT tomando providências enérgicas e até violentas com aquele jovem. Mas assim que o GAT foi embora, eles voltam a traficar, a se viciar do mesmo jeito. Então, para que as nossas praças não tornem uma Cracolândia, como existe em São Paulo e outros estados, a gente começar a ocupar essas praças. Né? O vereador Timbi participar das atividades da praça, os vereadores de aldeia, na primavera, entendeu? Fazer como o prefeito fez recentemente, o dia do meio ambiente, ocupar a praça, levar as crianças. Então são coisas que a gente faz, né? E as pessoas não precisam gastar muito, não precisa expor muito as finanças do município, mas resolve. Quero também, estava previsto aqui para falar, com relação às generais, essas motocicletas, né? Motonetas, né? As motonetas. Isso aí é a maior violência que se tem no trânsito é com essas pequenas motocicletas. E o cara anda sem capacete, na contramão, atropelando e sendo atropelado. Para o Estado, para o município, é um grande custo quando você mantém um cara desse 3 meses na UTI, sendo pago pelo nosso dinheiro, pelo SUS. E tem que haver uma fiscalização. Algumas prefeituras já estão acochando, né, com a lei, com a norma, para evitar que aconteça. Tem que haver uma forma de legalizar, de fiscalizar essas motos. Conceda uma parte, você. Agradeço, vereador. Vossa Excelência tocou num ponto na qual estava lendo meu pensamento a respeito das cinquentinhas, onde ontem eu presenciei uma atuação enérgica da Guarda Municipal aqui da cidade, onde 4 pessoas estavam em cima de uma general e a guarda correu atrás e pegou. Mesmo 4 pessoas, inclusive crianças. E aí a guarda pegou. O vice-prefeito estava até na hora, presenciou, e o maior problema que eles alegaram é a questão da regulamentação do município que não tem, e aí eu vi essa tribuna até para lembrar o novo vereador Geraldo Alves, que estava à frente dessa situação, para tentar agilizar junto ao secretário de trânsito, junto ao secretário de governo, essa questão, porque está se alastrando ainda mais. E Vossa Excelência tocou num ponto referente às praças, que hoje são consideradas abandonadas, mas não é só pela falta de uma autoridade, como um vereador, um policial que está presente. Onde é que está a Guarda Municipal de nossa cidade? Onde é que estão os guardas municipais e patrimoniais? Eu aí pergunto isso, vereador, porque se tem um guarda municipal ou um patrimonial na praça, já inibe a ação de vários maniantes. Por quê?
Eu ouvi aqui na audiência pública do comandante aqui, do tenente da Polícia Militar, e ele falou que hoje a Guarda Municipal de Camaragibe tem um contato direto com o 20º. E aí automaticamente ele passa o rádio e faz a questão que a gente chama de abordagem. Se tiver irregularidade, droga, portando alguma coisa de ilícito, automaticamente ele é autuado e conduzido à delegacia. Só que, infelizmente, eu ouvi ontem uma pessoa de dentro da prefeitura alegando que o maior problema é que a guarda não está mais querendo ir para a rua, está empurrando o próprio comandante da guarda com a barriga. Então a gente tem que tentar ver, junto aí ao prefeito, ao secretário, essa cobrança. Porque a questão de abandono das praças não é por falta de policiamento, também por uma falta de atenção das pessoas que deveriam cuidar e zelar pelo nosso patrimônio. Muito obrigado. Para encerrar, senhor presidente, obrigado, vereador Paulo André. Gostaria de falar de uma coisa que movimenta bastante as escolas, é muito bonito no interior, e eu soube que a Associação das Bandas e Fanfarras já teve uma reunião aí com o prefeito e parece que vão fazer um grande festival de bandas e fanfarras no nosso município, e não teve desfile nessa cidade. A questão cívica foi abandonada, um momento aí. A questão cívica, nunca teve um desfile na nossa cidade, lamentavelmente. Quem faz alguns pequenos desfiles são as escolas particulares, né? Tem uma aqui no Alto Santo Antônio que faz um belo desfile. E incentivar essas crianças a participar de bandas, cada escola tem a sua banda, entendeu? Voltar a valorizar a cultura, né? Não é mais aquela questão imposta pela ditadura, que antigamente o desfile cívico era uma obrigação militar. Conselho da paz. Obrigado, vereador. Pedir, né? Paulo André, você tocou numa bom dia a todos, né? Bom dia a casa, bom dia a todos da nosso município, né? E no estado, a precariedade que tem também, não só dos guardas municipais, como sim do efetivo de policiais. Aí, falando sobre a nossa guarda, infelizmente nós não temos o efetivo bom para colocar em vários cantos. Nós estamos colocando a nossa guarda também para resolver os problemas do trânsito. Aí tira-se de um canto para resolver uma parte, aí se desdobra para fazer a outra também. Infelizmente, a quantidade de recursos humanos que não temos para resolver todas as áreas. Tira-se de um lado e bota do outro. Cobra-se um lado que está sendo mais focado agora, que é a mobilidade, é tudo isso e mais. E infelizmente ele não tem para colocar nas escolas, nas praças. E a gente fazer por onde a gente fazer um concurso público para a guarda municipal para que nosso efetivo aumente. Vamos ver essa parte, é isso? E o nosso comandante está se dobrando para isso. Certo? Obrigado. Eu quero agradecer ao presidente, agradecer a todos. Vossa Excelência faz parte da guarda, né? Vossa Excelência é um funcionário nosso, né? Da nossa cidade. Aquele abraço e muito obrigado. Um bom dia. Não havendo mais oradores, o sargento Alveres retirou o seu nome da pauta, mas já retirou. E corrigindo, a segunda-feira vai ter uma extraordinária para todos os vereadores. A horário normal, 9 horas da manhã, para que a gente... Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Paulo André, já vou receber sua questão de ordem, mas antes eu quero dizer que essa casa, já que todos estão aqui presentes, já estão convocados
para segunda-feira por essa tribuna. E acato a questão de ordem. Eu só gostaria, senhor presidente, nessa questão de ordem, pelo fato de que na segunda-feira vai ter um jogo do Brasil, e aí, para que regularmente a gente pudesse chegar aqui precisamente às 9 horas, para isso não se delongar, passando do meio-dia, que é o horário que chegou um projeto de lei a essa casa, pedindo que vai ser ponto facultativo nos dias dos jogos. Então, como vai ser ponto facultativo, para que a gente possa fazer as coisas dentro do horário regimental. Então vamos, a pedido do vereador Geraldo Alves, pode estar solicitado. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui nessa casa, se fosse uma quarta-feira, que todos os parlamentares estivessem presentes nessa grande reunião. Bota a votação para a plenária sobre a extraordinária nominal o julgamento sobre o Tribunal de Contas sobre as contas do ex-prefeito João Ribeiro Leme. Então, a plenária é soberana, então cada um vá. São primeiro secretário que faça a chamada nominal por cada vereador por inscrição, que seja a sessão extraordinária na quarta-feira, pelas 9 horas da manhã, que todos os vereadores estejam presentes. Adriano Tabatinga. Favorável à quarta-feira, pelas 9 horas. Antônio Oliveira. Quarta-feira. Armando Costa. Beto Cioli. Favorável quarta-feira. Velho Júnior. Edivaldo Barbosa. Eugênio Vitorino. Quarta-feira. Geraldo Alves. Vereador Lelo. Vereador João Antônio. Vereador Paulo André. Vereador Romero Pontes. Vereador Sargento Alveres. Favorável para quarta-feira. Totalmente favorável. Então, apenas. $13 votos a 0 para quarta-feira. Unanimidade. A plenária dessa casa decidiu hoje que a plenária será quarta-feira às 9 horas, por conta do ponto facultativo da segunda-feira, pelo Jogo do Brasil, Copa do Mundo, etc. Então, fica registrado nessa casa quarta-feira a extraordinária pelas 9 horas da manhã. Finalizando o grande expediente, convido ao primeiro secretário a proceder à verificação de quórum. Tabatinga presente. Antônio Oliveira presente. Armando Costa presente. Beto presente. Velho Júnior presente. Edivaldo Barbosa presente. Eugênio Vitorino presente. Geraldo Alves presente. Célio Alves presente. João Antônio presente. Paulo André totalmente presente. Romero Pontes presente. Sargento Alveres totalmente presente. Prosseguindo e dado as comissões, tem matérias a devolver. Não tem matérias a devolver. As comissões, antes
vereadores, todos os membros da Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento, antes se reunirem para tratar do assunto sobre a prestação de contas do prefeito João Ribeiro de Lemos. Não havendo mais nada a tratar, não havendo matérias a ser devolvidas, coloco. Quero dizer aos senhores vereadores que a sessão ainda não foi encerrada. O motivo de saída pode ser que haja falta dos meios. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 102/2014, oriundo do Poder Executivo, que em seu inventário reajusta o vencimento básico dos funcionários do município de Camaragibe. Em segunda votação, aprovado por unanimidade presentes. E os demais projetos vem na próxima reunião ordinária. Encaminho a comissão de redação o projeto for aprovado em última votação para parecer. Coloco. Coloque em discussão anterior à votação as indicações lidas em reunião anterior. Não havendo mais nada a tratar, encerra o trabalho dessa sessão. Essa reunião ordinária para o dia 17 do mês de julho do ano, em curso, pelas 9 horas, com a seguinte hora do dia de trabalho legislativo e sob a proteção divina. Encerramos esses nossos trabalhos. Deus nos abençoe e continue nos inspirando e abençoando.